Olá, aqui quem fala é a Nath e no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência fazendo matemática no CBC presencial. Eu escolhi a cidade universitária e na hora de... Porque assim, quando você vai se inscrever no CBC, você coloca duas sedes. A tua prioridade, a sede que você mais quer, e uma segunda opção, caso eles não tenham vaga, eles vão te realocar para essa segunda opção. A minha primeira opção já foi a cidade universitária, porque apesar dela ser muito longe, eu precisaria pegar apenas um ônibus, então eu pagaria apenas uma passagem. Eu levava de 1h30, mais ou menos, para ir e 1h30 para voltar. Era bem longe, porque assim, a cidade universitária é longe de tudo. É lógico, se você morar ali mais pro bairro Belgrano, mais para aquela região, é um pouquinho melhor. Mas eu morava em Almagro, então é do outro lado da cidade. Quando eu optei fazer na cidade universitária, você também coloca o horário, o turno que você quer, manhã, tarde ou noite. Eu coloquei tarde e eles me deram o horário das 17 às 20 horas. Então, são 3 horas de aula, 2 vezes por semana. Essas 3 horas, eles têm um intervalo ali de 15 minutos, sendo que a primeira parte da aula é dada por um professor e a segunda parte da aula é dada por outro professor. Eu acho isso muito doido, mas eu não sei o motivo que eles fazem isso, eu acabei não perguntando na época, mas você vai ter 2 professores. Os meus 2 professores eram maravilhosos, assim, eu não tenho nada do que reclamar. Mas caso você pegue um professor, ou os 2 professores que você não goste, você pode assistir a aula em outra sala, não tem problema, porque não é feita a chamada nas aulas de matemática, eles não te cobram presença. Porque é sua responsabilidade assistir a aula, é sua responsabilidade aprender a matéria. Então, assim, se você quiser assistir em outro horário, outro turno, outro dia, não tem problema nenhum. Porém, as suas provas serão feitas no horário e no dia que você foi assignado. No site Alticho você encontra as provas aplicadas. As 2 provas têm questões abertas, são 4 questões, você precisa atingir a tua média aí com 4 questões, então se você errar uma inteira já dá problema. São 4 questões discursivas, não existe marca X, não existe resultado final, você tem que descrever a conta inteira e ainda colocar o resultado correto. É lógico que se você tiver um erro muito pequeno, eles consideram alguma pontuação naquela questão. Então essas são as 2 provas principais. Lembrando que se você for mal em uma das provas, você pode pedir um recuperatório, que é para você melhorar a sua nota. No CBC presencial tem isso, no UBA 21 não tem. Então é uma vantagem para quem faz o CBC presencial. Eu vou até comentar isso aqui, pode parecer bobo para algumas pessoas, mas as pessoas ficam em dúvida. Sim, as aulas são em espanhol, todas as aulas. Se você tiver que se dirigir ao professor, você tem que falar em espanhol com ele, porque ele não fala português. É lógico que alguns professores, se você tiver ali um espanhol meio arranhado, eles vão se esforçar para te entender, é claro, mas é tudo em espanhol. Então, por isso que é importante sempre estudar um pouco mais de espanhol antes de você chegar nas aulas, antes de você chegar nesse período de fazer provas. Porque qualquer dúvida que você tem em sala, você vai ter que perguntar em espanhol e vai ter que receber uma resposta em espanhol e você tem que entender o que está acontecendo ali. A prova final de matemática no CBC é tudo choice, daí já não tem mais prova discursiva, é tudo de marca X. Só que são 20 questões. Você precisa atingir a nota mínima de 4, ou seja, você precisa acertar no mínimo 8 questões, porque cada questão vale meio ponto. E assim, e além de você acertar as 8, você tem que ter mais questões certas do que erradas. Por exemplo, se você acerta 9 questões e as outras 11 você chutou e chutou errado, você reprovou, porque você não pode ter mais erros do que acertos. Então a dica é, você fez as questões, fez todas que você podia. Não chute as que você não sabe, porque se você chutar e você errar, você pode comprometer o teu resultado depois. Sobre achar difícil ou não matemática no CBC, eu diria assim que é muito trabalhoso e tem muita coisa que a gente desconhece. Por exemplo, integral e derivadas, a gente não estuda isso no Brasil, no ensino médio, então é uma coisa muito nova. E eu achei bem complicado, bem difícil, mas não é impossível, gente. Principalmente porque tem a prova final, e na prova final você tem conteúdo da matéria inteira, tanto da primeira prova quanto da segunda. Então, assim, você pode saber quais são as questões que você sabe fazer melhor e você faz delas. Então, mesmo que você vá para a final, é muito possível aprovar a matéria. Eu fui com uma nota muito melhor na primeira prova e na segunda prova eu fui muito mal. Eu tirei 3 na segunda prova, foi muito mal. Porém, eu já tinha nota suficiente. E assim, você precisa ter no mínimo 8 pontos para você ir para a final, né? Não basta você tirar, sei lá, ali 2 na primeira, 2 na segunda, acabou, você não vai para a final, você tem que tirar no mínimo 8. Então, como eu tirei 3 na segunda, eu já tinha uma nota maior no primeiro, eu fui para a final direto. Não precisei fazer recuperatório nem nada.
Mas assim, se você for para uma final, não tem problema nenhum, você consegue se esforçar e consegue fazer. E eu acho a prova final bem mais tranquila do que as parciais. Então assim, se esforce para tirar no mínimo 4 em cada prova ali, do primeira, segunda prova, para você ter uma média 8 e você ir para a final, porque a final é muito possível, é muito melhor a prova final do que as provas das parciais. Assim, tem que estudar, tem que estudar, tem que se esforçar, tem que saber matemática básica, porque eles vão dar matemática mais avançada, mas você só faz se você souber a básica. Então, o pessoal que pergunta, eu posso ir estudando antes? Se você realmente quiser estudar antes, estude matemática básica, até porque isso vai te ajudar em qualquer momento da sua vida. Então, estude matemática básica, ela vai te ajudar para química, para biofísica, para matemática, enfim. E entre CBC ou UBA 21, indicaria vocês cursarem matemática pelo CBC. Eu nunca cursei pelo UBA 21, mas tenho amigos que cursaram, eu sei como funciona e a princípio o CBC realmente é melhor. Até porque, assim, no UBA 21 são as aulas ali e você nem sabe quem vai corrigir as suas provas. Mas no CBC você tem mais intimidade com o professor. Se o professor chega e fala, vai cair assim, 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 esses assuntos dessa forma na prova, espere porque vai cair exatamente como ele falou que ia cair. Já no UBA 21 não é assim, porque eles têm ali um cronograma, umas aulas prontas, você vai assistir e você vai receber a prova e às vezes tem um pouquinho de discrepância. Então, no CBC presencial é muito melhor. Se você tiver a oportunidade de cursar no presencial, eu super indico realmente. E eu escolhi a cidade universitária e, gente, lá é maravilhoso, é muito lindo. Se você tiver a oportunidade de estudar lá também, eu indico, apesar de longe, claro, que você tem que ver se não vai ser muito, muito longe, ter que pegar muitos trens ou muitos ônibus, mas lá é um lugar de tanta paz, assim, é tão tranquilo, é tão bonito, que era relaxante ir pra lá. Não sei como vai funcionar com os professores que vocês tiverem, mas os meus, eles fizeram um grupo no WhatsApp e todas as dúvidas que a gente tinha, a gente compartilhava lá. Às vezes os próprios alunos se ajudavam, então eles nem precisavam ali fazer alguma coisa, mas caso não tenha, você pode sugerir isso pro seu professor, porque fica bem melhor o contato. Às vezes eu não conseguia responder alguma coisa, outra pessoa respondia pra mim e vice-versa, então é bem melhor. E eles mandavam certinho pra gente. A minha professora, gente, ela foi um amor, ela mandou antes da final, ela mandou pra gente modelos da final pra gente resolver. Modelos do mesmo jeito que iria cair na nossa final. Então, isso me ajudou muito, porque eu respondi todas as questões e quando eu cheguei na prova, eu estava muito familiarizada com o tipo de questão. Mas no site Alticho você encontra as questões e as resoluções dessas questões. Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada lá, pesquisar, se ficar curioso, treinar. E sim, treine muito as questões antes de ir para a prova, porque eles cobram de uma maneira muito parecida. Então, alguns exercícios podem vir assim muito similares. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado um pouquinho. Se tiver dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo depois e até o próximo vídeo.